Meu nome é Quoth. Os nomes são importantes, porque dizem muito sobre as pessoas. Já tive mais nomes do que alguém tem o direito de possuir. Os ademirianos me chamam de Maedhrin, o que, dependendo de como é falado, pode significar a chama, o trovão ou a árvore partida. A chama é óbvio, se algum dia você já me viu. Tenho cabelo ruivo, vermelho vivo. Se tivesse nascido há uns 200 anos, é provável que tivessem me queimado na fogueira, como demônio. Eu o mantenho curto, mas ele é rebelde. Deixá-lo ao natural, fica espetado e faz com que eu pareça estar pegando fogo. O trovão é um nome que atribuo à voz forte de barítono e uma longa formação no palco, em idade precoce. Nunca pensei em a árvore partida como muito significativo, mas, em retrospectiva, suponho que poderia ser considerado ao menos parcialmente profético. Meu primeiro mentor me chamava de Elir, porque eu era inteligente e sabia disso. Minha primeira amada de verdade me chamava de do leitor, porque gostava desse som. Já fui chamado de umbroso, dedo leve e 6 cordas. Fui chamado de Quoth, o sem sangue, Quoth, o arcano, e Quoth, o matador do rei. Mereci esses nomes, comprei e paguei por eles. Mas fui criado como Quoth. Uma vez meu pai me disse que isso significava saber. Fui chamado de muitas outras coisas, é claro. Grosseiras, na maioria, embora pouquíssimas não tenham sido merecidas. Já resgatei princesas de reis adormecidos em sepulcros. Incendiei a cidade de Trebon. Passei a noite com Feluriana e saí com minha sanidade e minha vida. Fui expulso da universidade com menos idade do que a maioria das pessoas consegue ingressar nela. Caminhei à luz do luar por trilhas que outros temem falar durante o dia. Conversei com deuses, amei mulheres e escrevi canções que fazem os menestréis chorar. Vocês devem ter ouvido falar de mim. Sejam bem-vindos, arcanistas e encantados. No vídeo de hoje eu vou falar o porquê você deve ler O Nome do Vento. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, já se inscreve para ficar de olho em todo o conteúdo que eu vou trazer e porque vai me ajudar muito. O Nome do Vento foi o primeiro livro de fantasia adulta que eu li, em 2014, indicado pelo meu grande amigo Johannes, e até hoje é o meu livro favorito. O Nome do Vento é parte da trilogia A Crônica do Matador do Rei. Essa trilogia ainda é incompleta. O primeiro livro, O Nome do Vento, foi lançado em 2007. O segundo, que está aqui em cima, O Temor do Sábio, em 2011. O terceiro, chamado As Portas de Pedra, era para ter sido lançado em 2016, mas por conta de problemas psicológicos e emocionais do autor, ele adiou o lançamento e hoje nós não sabemos qual vai ser a data de publicação. Mas a espera vai valer a pena, independente do tempo que demore, porque essa série é sensacional. Se você tem o costume de ler em inglês ou você fala em inglês, eu recomendo que você leia essa obra no original. Tem alguns detalhes que o autor ele coloca na escrita dele que só fazem sentido em inglês. Para tentar explicar um pouquinho, tem algumas frases que quando você lê elas não têm tanto sentido, mas quando você pensa no som delas, elas trazem um sentido completamente diferente para aquela frase. E coisas assim não são tão fáceis de serem traduzidas. De maneira nenhuma eu quero desmerecer o trabalho da editora Arqueiro e dos tradutores envolvidos na tradução desse livro. Eu já li tanto em português como em inglês, e ambas as experiências são maravilhosas. Todos os meus amigos que leram o livro, leram em português e hoje são apaixonados por ele. Até porque, uma das coisas que a tradução faz de melhor é manter a escrita poética que o autor tem. A história começa na pousada Marco do Percurso, que fica numa cidade chamada Neware, ou Nevare, dependendo de como você quiser pronunciar. É uma cidade pequena, de interior, supersticiosa e muito tradicional. O hospedeiro da pousada se chama Coach. Ele é um homem ruivo e de olhos verdes. Nas primeiras páginas chega um viajante na pousada Marco do Percurso chamado Cronista. E ele está ali procurando o lendário Quoth. O viajante repara nas semelhanças entre o hospedeiro Coach e o homem que ele está buscando Quoth. E ele liga os dois pontos e percebe que aquele é o homem que ele está procurando. O hospedeiro a princípio nega, mas depois ele dá o braço a torcer. E o cronista diz que as intenções deles de estarem ali é para registrar a história de vida do Quoth. O hospedeiro, que se intitula Coach, mas que na verdade é o grande herói das lendas Quoth, resolve contar a história para o cronista e é assim que a história começa. É um livro que começa pelo fim. Existem, ao redor do mundo de Temerant, que é o mundo que a história se passa, muitas lendas e histórias a respeito do Quoth. E ele, através dessa história, vai contar as verdades e mentiras por trás de todas essas lendas. O livro é uma história de vida. Ele não é o tipo de fantasia tradicional que a gente vê por aí. Ele não é cheio de clichês. E sim um livro sobre uma tragédia. De como a lenda chamada Quoth passou a ser um simples hospedeiro, que se intitula como Coach. Quando Quoth resolve contar a história dele para o cronista, ele pede por 3 dias.
e cada um dos livros representa um dos dias que ele está contando a história. Então, no meio da história que ele conta, tem alguns interlúdios que acontecem no presente. Os interlúdios são uma parte pequena da história. A grande parte se passa com o Quoth narrando tudo aquilo que ele viveu através dos olhos dele e pensamento dele durante aquela época. A narrativa começa com o Quoth ainda muito criança, por volta de 12 anos. Ele enfatiza muito, desde o começo, que as raízes dele são os Edema-Ruh. Os Edema-Ruh são diversas trupes que viajam através dos reinos e performam coisas como musicais e teatro em diferentes cidades. Eles são conhecidos como os melhores contadores de história e também pela sua música, que é outra coisa extremamente importante para o protagonista. Ele desde o começo enfatiza o quanto música foi parte da infância dele e o quão importante ela é para ele. Ele, quando muito pequeno, aprendeu a tocar alaúde com o pai dele e desde muito cedo teve muito talento para o instrumento. Nesse começo de narrativa, a trupe dele para em uma determinada cidade e lá ele encontra um arcanista chamado Ben. E ele convida esse arcanista para fazer parte da trupe dele. Um arcanista é um homem que se formou na universidade, e essa universidade é onde poucas pessoas vão para aprender coisas diversas e também sobre magia. E o Ben começa a ensinar o Quoth algumas dessas coisas que são ensinadas na universidade. E com o passar do tempo, com eles viajando junto, o Ben também começa a ensinar eles sobre magia. E o que ele está fazendo é preparar o Quoth para um dia ele também ir para a universidade. O livro tem diversos sistemas de magia diferentes, e o mais simples dele é conhecido como simpatia. Mas o que é a simpatia? A simpatia é o conceito de magia mais básico que existe no universo. Ela consiste na manipulação de energia. O conceito básico é que a energia não pode ser criada e nem destruída. Ela simplesmente está lá e você tem que aprender a manipulá-la. E uma das regras mais básicas é que quanto mais similares dois objetos são, maior a conexão simpática entre eles. Então, por exemplo, se eu pegasse duas moedas e levantasse uma, a outra também levantaria. Mas uma coisa importante é, quando você levanta uma moeda, você sente o peso na sua mão como se você estivesse levantando as duas. Mas isso é só na teoria, porque na prática, a conexão simpática muitas vezes ela é falha. Então você pode sentir mais pesado ainda como se você estivesse levantando 3 moedas. E isso funciona com qualquer tipo de objeto. Se você tentar uma conexão simpática entre uma espada e um livro, talvez seja muito mais difícil de você levantar a espada para o livro ser levantado também, porque a conexão simpática entre os dois é muito pequena, porque os objetos são muito diferentes, são feitos de materiais diferentes. Mas, para tudo isso funcionar, a coisa principal que você precisa ter é um alar. E o que é o alar? O alar é a sua convicção de que aquilo vai acontecer. Então, esse sistema de magia trabalha com um conceito muito forte de acreditar naquilo que você está fazendo. Você precisaria acreditar ao mesmo tempo que aquele objeto vai levantar e que aquele objeto não vai levantar. E assim dividir a sua mente em 2 partes. E nesse começo do livro, o Quoth explica vários exercícios de mente que ele fez para conseguir ter o alar forte que ele tinha. Além da simpatia, existem outros sistemas de magia. Mas esse é mais legal você ler e descobrir por você mesmo. Como eu tinha falado, esse livro não é um livro de fantasia tradicional. Então muitas das coisas clichês que a gente está acostumado em ver nesse tipo de livro não acontecem. Muitas vezes você vai se frustrar com o protagonista por decisões simplesmente burras que ele toma. O Quoth é uma pessoa brilhante, ele é um gênio, ele tem uma memória absurda e ele tem uma maturidade de uma pessoa que seria mais velha do que ele é, mas ele ainda é um adolescente. Então uma das coisas que eu me relacionei muito com esse livro, principalmente a primeira vez que eu li, é quão bem o Patrick Rothfuss ele descreve como é ser um adolescente, e as emoções e os hormônios, e como isso leva pessoas a fazerem decisões burras que quando você lê você não consegue entender, mas ao mesmo tempo você entende porque você já passou por aquilo também. Por conta dessa inteligência, o Quoth às vezes também é bem arrogante, o que faz muitas pessoas não gostarem tanto dele, mas que pra mim dá um senso de realidade para um livro de fantasia que muitos outros autores não conseguem alcançar. Algumas passagens do livro às vezes são um pouco mais cansativas que outras, e parecem não fazer tanto sentido para a história, mas o livro, como eu disse, é como se fosse uma história de vida. Então, tem algumas coisas que parecem não fazer sentido, mas são coisas importantes que aconteceram na vida dele e ele quer deixar registrado. O autor, Patrick Rothfuss, ele não desperdiça palavras. Então, quando você começar a ler, preste atenção em todos os detalhes e não desmereça nada que for falado. Tudo vai ser importante no final. Um dos motivos que está demorando tanto para ele lançar o próximo livro é por conta do processo de revisão dele. Ele revisa cada livro dele centenas de vezes, e isso provavelmente é um dos motivos com que faça a obra ser tão excelente. Outra coisa muito importante que eu também já falei, mas eu quero ressaltar, é a questão da música. A música ela é muito bem retratada nessa obra. O jeito que o personagem descreve os sentimentos dele a respeito da música, o jeito que ele descreve as músicas que ele toca, faz você sentir que você está ouvindo ele tocar.
mesmo não estando ouvindo. Muitas coisas que acontecem durante a obra são relacionadas com a música e a forma que ele vê a música, o que é muito bonito. Eu, mesmo não sendo músico, quando eu leio isso, eu fico impressionado. E eu imagino que aqueles que tenham mais experiência com a música consigam se relacionar mais ainda com essa parte da obra. Ele é um livro focado muito em desenvolvimento de personagem, o que torna ele muito emocionante. Patrick Rothfuss é um cara extremamente poético, então tem muita poesia dentro do livro. E uma das coisas que o autor faz com excelência nesse livro é o conceito de histórias dentro de histórias. A própria história do Quoth já é uma história dentro do livro. Mas, assim como essa, tem muitas outras. A história do mundo, as mitologias, os mitos que as pessoas conhecem, todos são contados através de histórias. E as histórias, contadas dentro da história, são parte do grande mistério que envolve o livro todo. Uma coisa que é importante lembrar é que ele é um livro grande. Tem mais ou menos 650 páginas, mas a leitura é extremamente fluida. O ritmo do livro ele é excelente. Eu vou falar um pouquinho mais detalhadamente sobre isso no meu vídeo sobre a análise do Nome do Vento. Mas a parte mais importante é que mesmo sendo grande, no final, você ainda quer mais. Sem dúvida nenhuma, a parte que eu mais gosto desse livro é o quão real ele parece ser, mesmo sendo um livro de fantasia. Os sistemas de magia são tão bem construídos que quando você lê, parece que o autor está trabalhando com uma coisa realmente científica, de tão bem pensado que é. As escolhas que ele faz, as escolhas que ele deixa de fazer, todas as partes frustrantes do livro tornam ele um livro real. E talvez a parte mais real por trás de tudo isso seja o tom trágico que o livro tem. Que você sabe que no final não vai acabar bem. No final não vai ser um final feliz. O príncipe não vai resgatar a princesa não vai terminar com o amor da vida dela. O final a gente já sabe qual é. É o Quoth esperando a morte. Outro tema muito importante tratado no livro é a questão de identidade. Você percebe isso na maneira como o protagonista, Quoth, ele se enxerga no momento. Ele não se enxerga mais como o herói, o grande lendário Quoth. Ele se vê como um simples hospedeiro, coach, e isso molda a vida dele, como se ele estivesse atuando numa peça que ele não sabe mais que ele está atuando. Então esse tema, quem você é, quem você quer ser e como os outros te veem, são muito bem abordados nessa obra. Se você ficou interessado, eu vou deixar o link de ambos os livros, em português e em inglês, aqui na descrição do vídeo. Se você já leu O Nome do Vento, deixa aqui nos comentários qual foi a sua impressão, se você gostou, se você não gostou e o porquê. Mas lembrem, se vocês quiserem comentar alguma coisa com spoiler, deixa anotado que tem spoiler para não estragar a experiência das pessoas que não leram ainda. Se você está assistindo o vídeo do futuro, deixa um comentário aqui também que eu vou ficar feliz de responder você. A Crônica do Matador do Rei é a série que eu pretendo fazer mais vídeos aqui no canal. Nas próximas semanas eu vou fazer os vídeos de análise tanto do Nome do Vento quanto do Temor do Sábio e também alguns vídeos de teorias a respeito do que vai acontecer nas Portas de Pedra. E se você é o fã que já leu ambos os livros e está esperando pelas Portas de Pedra, fica de olho aqui no canal para você ver outras séries do gênero para você poder se aventurar. Se você gostou do vídeo, já deixa o joinha e compartilha esse vídeo com algum amigo ou conhecido que você acha que vai gostar de ler essa obra maravilhosa. Ativa o sininho e me segue lá no Instagram para saber sempre que tiver vídeo novo. Minhas redes sociais, se você tiver interesse, também vão estar aqui na descrição. Boa viagem entre mundos, qualquer que ele seja. Até breve. O terceiro silêncio não era fácil de se notar. Se você passasse 1 hora escutando, talvez começasse a senti-lo no assoalho de madeira, sob os pés e nos barris toscos e lascados atrás do bar. Ele estava no peso da lareira, de pedras negras, que conservavam o calor de um fogo há muito extinto. Estava no lento vai e vem de uma toalha de linho branco esfregada nos veios da madeira do bar, e estava nas mãos do homem ali postado, que polia um pedaço de mogno já reluzente à luz do lampião. O homem tinha cabelos ruivos de verdade, vermelhos como a chama. Seus olhos eram escuros e distantes. Ele se movia com a segurança sutil de quem conhece muitas coisas. Dele era a pousada marco do percurso, como dele também era o terceiro silêncio. Era apropriado que assim fosse, pois esse era o maior silêncio dos 3, englobando os outros dentro de si. Era profundo e amplo, como o fim do outono, pesado como um pedregulho alisado pelo rio. Era o som paciente, som de flor colhida, do homem que espera a morte.